Bom, gente, nós estamos hoje aqui tendo a grande honra, o grande privilégio de receber na live do Realitas o nosso querido professor Manuel Gandra, direto de Portugal. Manuel Gandra, para quem não conhece, é um intelectual, um historiador, um pensador português da mais alta qualidade, uma das personalidades do pensamento, nós diríamos, luso-brasileiro, mais importantes. Ele tem uma obra vastíssima, ele é profundo conhecedor da, do espírito português, né? Da tradição e da história do espírito português, da religião em Portugal, dos mitos em Portugal. Ele é o curador ou mentor do Museu Hermético Português, que é uma instituição muito importante, que foi fundada em grande parte ou quase integralmente por seu pensamento, por sua proposta. Então é uma grande honra estar recebendo-o aqui, na medida em que Manuel Gandra, ele é em grande parte, ele é talvez, até onde eu consigo ver, um dos maiores críticos de uma determinada forma de entender a história e uma determinada forma de entender o que vem a ser a nossa relação com o passado ou com as coisas invisíveis do mundo. Então, é uma honra nossa recebê-lo aqui, Manuel Gandra, você ter aceitado vir, e eu acho que isso é uma coisa importante para nós, para podermos difundir novos olhares sobre as coisas. Nós temos aqui conosco também o Sócrates, o professor Sócrates Nolasco, da UFRJ, que é também um psicólogo e psicanalista e professor de renome internacional, que também avança na investigação de novas formas de entender o mundo, né? E esse momento, este momento que nós estamos vivendo é um momento muito propício para isso, para inovações. Então, eu gostaria inicialmente de começar fazendo uma pergunta ao nosso amigo professor Manuel Gandra, né, agradecendo a presença dele, tão distante, né, do outro lado do Atlântico e no outro hemisfério, e 4 horas adiante. Então, ele já está no nosso futuro, né, de alguma maneira. Então, eu gostaria de ouvi-lo. A historiografia iluminista, desse racionalismo um tanto quanto limitado, que domina hoje o pensamento nas universidades no Ocidente, limita muito a nossa forma de entender as coisas, né? E isso está muito provado pelos recentes acontecimentos nos últimos anos, onde a forma como a universidade pensa o mundo não a ajudou a entender o mundo, né? Ela foi surpreendida pelo mundo, sempre, em todos os níveis, né? Então, eu gostaria de te perguntar, Manuel Gandra, inicialmente, né, como é que você vê os desafios que são colocados hoje a uma forma tradicional, eu digo iluminista, eu diria assim, né, alguma forma mais restrita, né, do que vem a ser a ciência. Quais são como é que você vê a crítica a isso e como você entende que deve ser o caminho teórico para nós avançarmos um pouco mais em inovações, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista temático, né? Como é que você vê essa crise e como você entende as soluções para resolver essa crise? Então, boa tarde e obrigado pela sua presença. Muito boa tarde. Eu é que fico muito grato e também considero um privilégio poder conversar convosco, realmente a esta distância, no vosso futuro, como tu disseste, já, no vosso 4 horas à frente, não é? Há momentos do ano em que estamos até mais próximos. Neste período do ano estamos a 4 horas de distância. Mas é um privilégio também estar convosco. Bem, essa questão que colocaste é uma questão que me ocupa há muito tempo. Seria talvez fastidioso estar a tratar dela de uma forma exaustiva, mas a questão fundamental
questão que, quanto a mim, é fulcral e que nos pode levar a compreender o resto e o estado atual das coisas, tem a ver com o afastamento, o nosso afastamento daquilo que é o ser, daquilo que é a nossa verdadeira identidade, individualmente e coletivamente. Isto porquê? Porque ficamos presos ao estar. Nós em português conseguimos dizer estas duas realidades porque temos palavras para isso, outras línguas não têm palavras para dizer estas duas realidades, portanto confinam todas estas ou ambas estas realidades ao verbo ser, e evidentemente por esse mesmo motivo não sabem distinguir entre ser bêbado e estar bêbado, que há uma diferença muito grande entre ambas as situações. E, portanto, nós, como falamos português, temos esta vantagem, não é? Temos uma língua riquíssima, temos uma língua que nos permite aceder a planos diferentes de entendimento do mundo, porque esse mundo está expresso por palavras e por conceitos que nós podemos pensar, porque temos as palavras para isso. Não tendo palavras não podemos pensar essas realidades. E, quanto a mim, o principal problema do estado atual de coisas tem a ver exatamente com essa distanciação da nossa identidade, do ser. Passamos a ficar focados no estar. Portanto, criámos em nós uma espécie de interregno, uma espécie de espaço entre aquilo que é e aquilo que não, entre aquilo que é e aquilo que não é. Quando aquilo que é e aquilo que não é, provavelmente deveriam pertencer ao mesmo fundo de realidade. Mas ficamos focados apenas numa face da moeda. E a face da moeda, evidentemente, não é a moeda inteira. É essa a razão porque eu penso que estamos no estado a que chegamos assim, muito sucintamente, respondendo a essa questão. E evidentemente que para regressarmos a esse domínio da realidade plena e eu diria até justa e exata, a nível individual e a nível coletivo, teríamos evidentemente que inverter a nossa forma não só de pensar o mundo e nós próprios, como de fazer refletir isso nas nossas práticas cotidianas. Tudo isso junto é um enorme trabalho, é um enorme caminho a realizar que não prevejo, francamente, que possa ser realizado no estado atual de coisas. Mas, digamos que a resposta imediata seria esta. A resposta imediata a esta primeira questão seria esta. Qual é o papel, na sua opinião, o papel do espírito na história? Quer dizer, nós podemos entender esse papel, nós podemos entender a subjetividade da história, o mistério que está contido nela, até que ponto nós podemos entender e qual é o papel disso na história? Uhum. Eu gostava de, a este propósito, e ainda completando o raciocínio relativo à pergunta anterior, de chamar à colação o Agostinho da Silva, o professor Agostinho da Silva, que dizia, de uma forma muito irónica, mas aparentemente inócua, que nós estamos tão preocupados com os nossos projetos para a vida que esquecemos que a vida pode ter projetos para nós. E a vida aqui, no caso do Agostinho da Silva, pode ser lida como espírito, não é? O espírito pode ter projetos para nós. Aliás, ele num outro texto muito engraçado, eu tenho aqui isso técnico, porque pensei que poderia ser útil referir, se não se importam, é uma leitura não muito longa, mas eu penso que é mesmo importante, porque dito por mim tem um determinado sentido, dito pelo professor Agostinho da Silva tem outro completamente diferente e tem outro sabor. Este texto é um texto de uma primeira carta
do livro Sete Cartas a um Jovem Filósofo, que foi publicado em 1942. E, portanto, é um livro do período anterior, digamos, ao regresso. Estava no Brasil nessa altura, e é de um período anterior ao regresso a Portugal, em que ele, digamos que, sistematizou muito mais intensamente o seu pensamento. Mas aqui está contido tudo isto que é fundamental a respeito da pergunta. Diz assim, portanto são cartas, não é? A primeira carta. Meu caro Luís, conhecemos tão pouco da vida, do mecanismo complexo que deve ser este do mundo, que, segundo me parece, o decidir-se não tem grande valor, senão no que respeita à estima que poderemos manter por nós próprios, à confiança que talvez seja absurda, mas que em todo o caso nos permite o viver. Creio que sejam quais forem as circunstâncias, tanto faz decidir-se depois de ter pensado bem um ponto, como decidir-se atirando uma moeda ao ar. Não é? Ele mais adiante diz que realmente talvez seja mais útil atirar uma moeda ao ar, porque a nossa vontade não está educada para decidirmos justamente. Isto é, o facto de nós nos termos afastado desse autoconhecimento e do conhecimento do espírito em termos pessoais, em termos individuais, em termos coletivos, tirou-nos para um beco sem saída, onde a vontade ganhou o espaço do espírito, a vontade individual, o livre-arbítrio, se quisermos, ganhou o espaço do espírito e, portanto, a partir daí tudo ficou fora do sítio. Este texto do Agostinho da Silva é um texto, entre vários outros deste livro, muito importantes para este caso, e ele conclui este pensamento, diz assim: amigo, de tomar sempre uma decisão errada, a sorte da moeda ainda deve talvez ser a melhor, porque pelo menos suprime do sistema já complexo um elemento que pode perturbar, da nossa vontade. E, portanto, é nesta perspectiva que eu me coloco também, embora podendo assumir este pensamento com outras palavras e com outros enquadramentos. Mas o espírito, efetivamente, desapareceu, ou pelo menos em grande parte das ações humanas está ausente. E essa é a razão porque a história também entrou no colapso a que estamos a assistir. E é evidente que precisamos definir o que é isso de espírito. Esta definição não é fácil, é uma definição que podemos tentar sempre, mas que ficará sempre pobre. O resultado final será sempre muito pobre, porque o espírito não é definível pelo intelecto, nem pela mente. O espírito ultrapassa todas essas contingências. E daí a dificuldade em, estando nós afastados dele, de o entendermos, não é? É diferente, completamente diferente falar sobre ele ou experiencial. É muito curioso que na tradição portuguesa, e basta lermos Camões, não é? Por exemplo, falava-se do saber de experiência feita. Normalmente isto é entendido como um primeiro passo para a epistemologia moderna, não é? Para o cientismo moderno, ora que francamente é exatamente o inverso. Este saber de experiência feito é qualquer coisa que passa por uma vivência íntima, plena, daquilo que é a espiritualidade, daquilo que é o espírito, para se entender a matéria. A matéria enquanto expressão, enquanto eco, enquanto espelhamento do espírito, porque efetivamente aquilo em que o mundo em que nós vivemos, o plano em que nós nos manifestamos e no qual nos encontramos uns aos outros normalmente, neste plano em que estamos agora, é um dos dois planos. Todos nós vivemos e existimos em dois planos simultâneos, o plano do espírito e o plano da matéria. E esses dois são dois aparentemente apenas, porque não são mais do que duas faces de uma mesma realidade. No entanto, nós entendemos-las como faces separadas, não é? E ao entendermos dessa maneira a moeda, evidentemente a moeda não existe.
porque ela só existe, por definição, com duas faces. E, portanto, não conseguimos entender o que está em causa. A história, por outro lado, e do meu ponto de vista, a história, nesta perspectiva que eu expus, torna-se, portanto, muito útil como elemento, para quem não tem acesso ao espírito, como elemento significante do espírito. Isto é, um momento em que o espírito se expressa e cria, digamos, um eco neste plano que nos permite, se não entender completamente o outro, pelo menos ter algumas perspectivas, mesmo que longínquas, mesmo que pouco exatas, mesmo que desfocadas do outro plano, perceber que alguma coisa se passa no outro plano que não condiz rigorosamente com o que está a acontecer neste, mas que define e decide o que está a acontecer neste. Portanto, é uma visão da história um pouco diferente da habitual, visto que a história, de acordo com as definições habituais, é o fruto, é o resultado da ação humana. Mas desta perspectiva em que me coloco, a história é ainda o resultado da ação humana, mas, mais do que isso, é a ação humana perspectivada sempre conscientemente ou inconscientemente a partir do espírito. Isso que você colocou é extremamente importante, eu acho, hoje, porque existe uma proibição, na verdade, nas universidades, para introduzir o espírito na avaliação das coisas, né? Eu tenho a impressão que isso parte de uma ilusão de que o poder que se constrói sobre os seres humanos a partir dessa exclusão do espírito é um poder maior do que se você incluísse o espírito, né? Porque o espírito, ele limita muito a nossa capacidade de domínio, ou pelo menos a nossa percepção de dominar, do domínio sobre as coisas e sobre os outros seres humanos. Mas você falou aí de um pensador, Agostinho Silva, que é um pensador que trabalhou muito com o Brasil também, e Portugal, numa dimensão também espiritual. Você construiu um conceito que eu acho um conceito muito interessante, que é o conceito da portuguesia. Você me explicou isso uma vez e eu achei assim fascinante, que é uma forma específica de pensar o mundo, de entender as coisas, que tem aqueles que falam português, que é uma coisa diferente de quem fala inglês, de quem fala francês, ou russo, ou chinês, ou qualquer coisa. Você mesmo mencionou aí dois elementos importantes da língua portuguesa, o verbo ser e o verbo estar, a diferença entre essas duas coisas, que não existem em outras línguas. Há línguas, inclusive, que sequer o verbo ser tem, né? Então, e o estar muito menos. Então, tem alguma coisa a ver com a língua portuguesa, uma capacidade especial de entender mais determinados fenômenos e processos. Os videntes, os místicos, os profetas de Portugal, sempre viram em Portugal, consequentemente na língua portuguesa e, por extensão, o Brasil, porque, é claro, nós somos, hoje o Brasil é o maior falante de língua portuguesa do mundo, né? Não, somos nós, na verdade, que transformamos o português numa língua universal, né? Numa língua falada, são 200 milhões de pessoas falando essa língua. Qual é, unindo o conceito, estendendo esse conceito de portuguesia, qual você acha que é o papel dos falantes de português na humanidade? O que nós trazemos de diferente para o mundo? E o que esses profetas todos de Portugal, de Bandarra, Antônio Vieira, todos eles que sempre profetizaram um futuro glorioso para a nossa civilização, né? Porque é isso que eles sempre pensaram, o que é que eles disseram de correto, na tua opinião? E nós temos realmente a civilização portuguesa, luso-brasileira, no caso,
né, um futuro glorioso, um futuro importante em termos de humanidade. É isso que eu gostaria de te ouvir sobre isso. Bem, a língua portuguesa é a primeira, após o sânscrito, a conter essa distinção entre o ser e o estar. Desde o sânscrito, que é hoje uma língua morta, e há cerca de 4.000 anos, é uma língua morta, que não existia uma língua que tivesse essas componentes tão vivas e tão atuantes, tão expressivas. E, portanto, o português é uma língua, de certa maneira, não só que é falada por muitos milhões hoje em dia, mas que será, provavelmente, uma língua do futuro, quando exatamente essas realidades do espírito voltarem a ser atuantes e a estarem presentes na humanidade. Creio, e pelos exemplos que nós conhecemos, até conhecemos muitos, não é? Que fala-se muito hoje de colonialismo e de atitudes de sobranceria relativamente a algumas nações europeias que colonizaram diferentes partes do mundo. É evidente que houve acidentes, muitos e alguns graves, mas há uma distinção entre aquilo que aconteceu com outras nações e aquilo que aconteceu com Portugal, em termos de colonização. Se nós fôssemos, efetivamente, horríveis colonizadores, ainda hoje, em algumas zonas do mundo, que nós nem sequer colonizamos, entre outras que também colonizamos, não haveria a mínima memória acerca da presença portuguesa. E memória positiva, porque há memórias negativas, não é? O Fernando Pessoa dizia que façam lá, aliás, houve alguém que fez e ele citou isso, se forem perguntar aos indianos o que é que eles acham sobre a presença inglesa na Índia e se julgam ingleses ou indianos, evidentemente que os indianos dirão indianos. Vá de retro os ingleses, não é? Vão de retro os ingleses. Mas se fizerem a mesma pergunta, por exemplo, a respeito de Portugal, se, por exemplo, os goeses se consideram portugueses ou indianos, os goeses respondem, ou responderam, e respondem ainda em grande número, que se sentem portugueses e não indianos. E, portanto, e a mesma coisa acontece com zonas do mundo onde os portugueses apenas afloraram. Por exemplo, na Tailândia, há comunidades, no Ceilão, Sri Lanka, atualmente Sri Lanka, há comunidades que nunca foram colonizadas, mas que tiveram contactos fortes com os portugueses. E essas memórias mantêm-se, não é? Eu dou um exemplo habitualmente que é descurado, ninguém praticamente conhece isto. Eu chamei a atenção pela primeira vez aqui em Portugal e é como se não tivesse dito coisa nenhuma, que é o que acontece muitas vezes aqui em Portugal. O que não convém, como se costuma dizer, varre-se para baixo do tapete. E os portugueses chegaram a sítios e algumas vezes que nem se faz ideia onde, não é? Mas levaram consigo certo tipo de práticas que foram copiadas, algumas vezes servilmente, outras vezes não tão servilmente, pelos locais. E há um objeto material, que os portugueses transportaram para muitos sítios do mundo, aliás, eu diria para todos os sítios do mundo, incluindo o Brasil, que foi um baralho de cartas de jogar. E os portugueses, até ao século XIX, princípio do século XIX, tinham um baralho de cartas completamente distinto dos demais baralhos de cartas que existiam em circulação, inclusive dos espanhóis, dos ingleses, depois dos americanos, etc. Bem, o baralho de cartas português
Sabemos que é português porque tem determinadas características que não existem nos outros baralhos e que o associam a Portugal, começando pelo dragão nos ases. O símbolo de Portugal, para quem não saiba, não é o galo de Barcelos. O galo de Barcelos foi criado pelo ministro da propaganda de Salazar, António Ferro, nos anos 40, no princípio da década de 1940. E até 1910, até ao advento da República, ou do regime republicano em Portugal, que foi implantado em outubro de 1910, o símbolo distintivo de Portugal era um dragão. E o dragão tem nada a ver com São Jorge, como muitas vezes se diz. Tem a ver antes com a serpente de bronze de Moisés, que é uma coisa completamente distinta. Portanto, mais uma vez, a Bíblia a servir de referência. Esse dragão estava nos ases, nos 4 ases, nos 4 naipes das cartas de jogar portuguesas, que tinham outras características também sui generis. Por exemplo, nas cartas portuguesas não existe o valete. O valete existe em todas as outras cartas de jogar desde o século XV, mas nas cartas portuguesas não existe o valete, existe um cavaleiro, o que também não deixa de ser interessante. Existe, portanto, o rei, o cavaleiro e a rainha. O rei, a rainha e o cavaleiro. Para além de que também não existem os números 10, 9 e 8 nas cartas de jogar portuguesas, e há uma carta de jogar especial, que é o 2 de paus, que digamos, a pré-história do jockey das cartas inglesas e americanas. É uma espécie de louco, não é, das cartas de jogar no caso português. E é muito engraçado que esse 2 de paus português é um personagem masculino que anda, ou que se coloca sobre andas. Portanto, ele não pisa ao chão, está acima do chão. E é também um aspecto que eu não vou desenvolver, estou apenas a caracterizar o jogo de cartas, porque vai ser importante para responder a essa questão. Portanto, essas cartas de jogar, nós sabemos que os portugueses as usaram intensamente. Imagine-se viajar durante 6 meses, a pescar, a limpar o convés, evidentemente ia dormir, ia comer, tinha que fazer mais coisas. E entre essas coisas que eram, de certa maneira, agradáveis e distraíam os marinheiros durante a viagem, nos momentos livres, nos momentos de lazer, nos seus momentos de lazer, jogar as cartas era um deles. Ora, essas cartas portuguesas chegaram tão longe, por exemplo, quanto o Japão, quanto o Bornéu, quanto a Tailândia, quanto a China. Bem, em todo o Oriente ainda hoje, Singapura, por exemplo, em todo o Oriente ainda hoje existem cartas de jogar à maneira portuguesa. Não são as cartas de jogar inglesas ou americanas. São as cartas do dragão, assim chamadas, por uma investigadora americana, as cartas portuguesas do dragão, que surgem, evidentemente, já metamorfoseadas, porque, entretanto, passaram 500 anos e, evidentemente, que houve necessidade de adaptar certas realidades aos tempos que foram surgindo, mas lá está o mesmo princípio das cartas de jogar portuguesas. E reparem que, na maior parte dos sítios onde as cartas de jogar portuguesas se mantêm, e que, inclusive, palavras do vocabulário do jogo de cartas português se mantêm, que é a parte engraçada do assunto, porque os portugueses não só introduziram as cartas, como a nomenclatura das cartas e dos jogos que levaram consigo. Inclusive, alguns jogos foram inventados nessas paragens. Por exemplo, nós chamamos à carta 7 do baralho, manilha. É uma carta que tem um valor especial e que, certamente, num jogo que foi inventado em determinada circunstância no Oriente, tinha mesmo o valor máximo do baralho. Esse jogo, onde a manilha se transformou em manilha, foi inventado num sítio chamado Manila. Não é? Portanto, dá para perceber, nós nunca colonizámos essas regiões. Nós nunca colonizámos o Japão. O Japão tem um apreço excepcional por nós. Não saberão muitos que quando vão comer sushi a um restaurante japonês estão a comer comida portuguesa. Não estou a falar do sushi, mas estou a falar de outros pratos que acompanham o sushi. Por exemplo, se comerem tempura,
descobrirão que, se analisarem a questão, descobrirão que tempura é a tradução para japonês de um nome português, uma palavra portuguesa, a palavra tempura, exatamente os dois momentos do ano em que os portugueses estavam obrigados a realizar jejuns alimentares e que comiam peixinhos da horta, isto é, feijão verde frito com massa. Ora, a tempura é exatamente isso. Com farinha, não massa, com farinha. Não é? A tempura é exatamente isso. E, portanto, em vez de se chamar peixinho da horta no Japão, chama-se tempura, que é a comida específica da tempura, ou das tempuras. Bem, e, portanto, isto são sinais da presença portuguesa muito forte, que não tem nada a ver sequer com colonizações. Ora, se nós fôssemos tão horríveis, tão horríveis, tão horríveis, como muitas vezes se diz, nenhuma destas memórias existiria. Estaria completamente esquecida. Tudo isto estaria completamente esquecido. E não está muito vivo, vivíssimo. As cartas de jogar, então, não imaginam. Eu tenho feito uma investigação sobre as cartas de jogar do dragão nessas paragens orientais e continua-se a produzir cartas de dragão. Lá está, com as tais adaptações formais, mas continua-se a produzir. Bem, mas voltando à questão inicial. Qual é digamos, o caráter desse universo, desse mundo novo, dessa nova ordem mundial, porque a expressão atual é essa, dessa nova ordem mundial que os portugueses profetizaram. Essa nova ordem mundial, evidentemente, é uma nova ordem mundial baseada nos valores do espírito. Começa por aí. E os valores do espírito assentes sobre a língua. Não tem nada a ver com nacionalismos, nem com fórmulas de poder central ou de poder, como nós costumamos dizer também vulgarmente, de centralização do poder. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a vivência das diferentes realidades consoante as necessidades individuais e coletivas de cada comunidade. A nossa prática política clássica, até ao século XVI, século XVII, sobretudo, tinha a ver exatamente com a política municipal, ou seja, a política dos municípios, a política dos pequenos núcleos urbanos, onde a gestão se fazia independentemente da gestão nacional, a nível nacional. Os municípios tinham prerrogativas especiais que só desapareceram com a monarquia constitucional, cerca de 1830, e até 1830 essas prerrogativas, que eram muitas vezes até, acontecia, serem contrárias às prerrogativas do governo central ou à lei centralizada, estiveram em vigor. Portanto, e é nessa lógica, se lermos esses documentos, regra geral, chegamos à conclusão que tudo se baseia, nessa legislação, tudo se baseia na necessidade de pôr acima de tudo o espírito que traz uma qualidade de vida, ou que obriga, ou que condiciona uma qualidade de vida imediatamente. E portanto, essa construção desse novo estado da história que os profetas portugueses prognosticaram, anuncia isso, portanto, um novo estado da história em que o espírito voltará a prevalecer sobre os interesses pessoais e sobre a matéria entendida no processo. E, portanto, nessa perspectiva, continua perfeitamente válido o prognóstico, evidentemente que torna-se difícil prever quando é que ele será viável, mas francamente, face ao estado de confusão atual, ao estado em que o mundo se encontra, às avessas, completamente às avessas, não é um estado novo, evidentemente não é um estado que surge pela primeira vez. Ao longo da história, várias vezes o mundo às avessas foi criticado e foi inclusive representado. Por exemplo, o Jerónimo Bosch, aqueles quadros do Jerónimo Bosch não têm nada a ver com alquimias, com essas coisas que se diz habitualmente, nem com psicologias, não é? Nem com surrealismos. Tem a ver exatamente com a ideia de que o mundo estava voltado de pernas para o ar. E, portanto, o mundo estava às avessas. Daí a representação daqueles seres híbridos, daqueles seres confusos, não sabemos bem a que plano é que pertencem,
e não sabemos bem o que representam. E, portanto, essa é a noção que está presente exatamente podemos dizer que está presente no mundo atual e que vai obrigar a um reajustamento, vamos chamar assim, um reajustamento a partir de cima e não nunca a partir de baixo, porque se o reajustamento for tentado a partir de baixo, a confusão será cada vez maior no estado em que nós estamos. Portanto, teremos sempre que começar por cima, teremos sempre que começar por uma visão vertical. Aliás, eu costumo, e para terminar a resposta, eu costumo descrever o ser e o estar como duas linhas. O ser como uma linha vertical e o estar como uma linha horizontal que une todas as linhas verticais, que une todos os seres. E é isto que exatamente transforma a humanidade num corpo harmónico, porque cada um nessa circunstância saberá exatamente o lugar que ocupa e por que o ocupa. Bom, nós temos aqui hoje com a gente dois colaboradores do Instituto Realitas. Um é o professor Sócrates Nolasco e outro o professor Rubens Turci. O professor Rubens Turci é um sanscritólogo também, né, e estuda sânscrito, talvez um dos maiores sanscritólogos brasileiros, e o Sócrates Nolasco, psicólogo. Eu gostaria de pedir ao Sócrates, então, que participasse também e fizesse as suas colocações sobre o que a gente está discutindo aqui. Sócrates. Bom dia, professor Edgar. Bom dia, professor Gandra. Prazer ouvi-lo, conhecer um pouco do seu trabalho. Quando eu ouvia, eu pensei em algumas passagens da literatura portuguesa, particularmente. Um texto que eu descobri já há alguns anos atrás, referido à teoria e à prática do comércio, escrita pelo Fernando Pessoa, onde ele traz a questão da subjetividade que a gente encontra com fartura na literatura e também, enfim, nos ensaios de Fernando Pessoa, para dentro da questão do comércio, da relação especificamente do comércio, e também de um outro escritor português, que é o Eça de Queiroz, mais especificamente sobre o primo Basílio e o crime do Padre Amaro. Essas duas referências, elas me deram pelo menos um posicionamento em relação ao que o senhor coloca no que diz respeito ao ser e ao estar, né? Quer dizer, ou seja, e esse deslocamento na história no que diz respeito a esses dois narradores dessa história, né? Quer dizer, o que é estar no mundo no final do século XIX, se a gente for considerar o Eça de Queiroz, e o que seria estar no mundo já construído e visto na perspectiva do Fernando Pessoa. Essas duas referências iniciais, pensando no aspecto do ser e do estar, me colocaram diante de um outro texto que eu acho muito interessante para pensar a questão do espírito, que foi escrito por Walter Benjamin, particularmente no que tange a história social dos brinquedos. O Benjamin, quando fala a respeito desse texto, ele fala considerando o início da invenção dos brinquedos, né, particularmente na Alemanha, e da relação que isso teria com o espírito, no que diz respeito à imaginação como sendo a manifestação do espírito. E nesse texto fica claro que a brincadeira para a criança, ela serve para que ela possa organizar a vida que ela vive, a vida em torno da qual ela circula, e possa, através da brincadeira, elaborar, né, com seus recursos de uma certa historiografia pessoal e de uma simples, né, quer dizer, história pessoal também em relação à sua própria família, o meio ambiente, mas ao brincar, essa criança ela vai podendo dar um sentido para o que acontece dentro dela e um sentido para o que acontece no mundo, com uma certa liberdade. Liberdade por quê? Porque o brinquedo ele nunca é exatamente uma cópia do real, né? Quer dizer, o Benjamin chama atenção, né, no que diz respeito à questão do brinquedo, que o brinquedo era sempre feito com restos, ou de pano, das costuras, das toalhas, ou de estanho, eventualmente, ou de carvalho dos armários. Quer dizer, o brinquedo ele fazia uma relação entre o mundo produtivo, né, e a brincadeira, dando possibilidade para a criança pudesse manifestar-se diante de cada uma daquelas brincadeiras, onde o brinquedo não corresponde exatamente ao real. Se o que nós formos assistir
ao que vai chegar, né, no final do século XIX, a gente vai assistindo gradualmente um desaparecimento da imaginação e do espírito, né? Ou seja, onde a brincadeira ou a imaginação ela deixa de existir enquanto um ato de criatividade, de manifestação do espírito no tempo, e passa a ficar submetida a determinados critérios, a determinadas categorias, né, a determinados conceitos, através dos quais se possa pensar o mundo, pensar a si, né, e estabelecer quais são as ações que são possíveis. E aí, nessa perspectiva, o que é interessante é pensar que se um brinquedo foi originalmente construído de pano ou de carvalho, ele vai se encontrar nos dias de hoje sendo fabricado do plástico, né? Então, a brincadeira ela foi sendo transformada não num exercício da imaginação, mas cada vez mais ela vai se transformando numa cópia da realidade. Como o senhor falou do baralho e falou também do Japão, hoje no Japão você encontra bebês que choram, que fazem xixi, que fazem todas as suas necessidades, como sendo uma cópia daquilo que seria especificamente o real, né, da natureza de um bebê. E aí a criança, ao brincar, ela já não consegue mais imaginar o que a sua experiência subjetiva possa produzir, mas ela passa a ter que se identificar com aquilo que o brinquedo diz para ela que ela tem que ser. Então, a menina, quando brinca com a Barbie, ela, de algum modo, tem que se transformar na Barbie. Não há mais liberdade para o espírito, no sentido de poder imaginar ser uma mulher ou imaginar ser uma pessoa diferente daquela que, inicialmente, ela poderia ser quando brincava no mundo e tinha liberdade na brincadeira para criar sua forma de ser. Ou seja, que há, né, nessa reflexão do Pessoa sobre a teoria do comércio, né, e, de certa maneira, né, acho que na importância do Essa de Queiroz, quando ele faz as críticas à família, ao Estado, né, quer dizer, à igreja, né, uma certa pertinência e rebeldia que poderia ser vista na brincadeira, mas que gradualmente, ao longo do século XX, ela vai desaparecendo. Quer dizer, a alegria da brincadeira, né, o vínculo da brincadeira e tudo aquilo que ele traz enquanto uma experiência de estar no mundo, ele vai gradualmente deixando de existir e cada vez mais o sujeito é obrigado a submeter aos códigos do modo como o mundo ficou estabelecido e definido. Eu gostei muito dos aspectos que o senhor traz em relação à questão dos baralhos, né, porque, particularmente, na semana passada, estávamos eu e Edgar aqui conversando sobre Cora, né, que é uma figura onde o Moisés ele é confrontado, né, quer dizer, e a serpente, né, quer dizer, quando ela aparece sempre como sendo um desafio, né, onde o fascínio de dominar o real ou de dominar a realidade, ou trocando em miúdos, de se colocar no lugar de Deus, ele tem que em algum momento morrer, né, mas não na imaginação, né, ou não no espírito, vamos dizer assim, né? A tentativa de fazer com que o espírito não morra significa também um grau de certa rebeldia em não aceitar a codificação do mundo como ela está posta, mas poder estar junto com o mundo vendo quais são as alternativas de saída e de possibilidades de caminhos. Enfim, é só esse o meu à parte. Mas muito obrigado por ouvi-lo, foi um prazer conhecer. Obrigado também pelo seu comentário. Eu já agora lembraria, se me permitem, se me é permitido, lembraria que esse processo de transformação e, sobretudo, de amesquinhamento da imaginação e do imaginário, começa a produzir-se mais cedo que o século XIX. O século XVIII, por exemplo, e já talvez na primeira metade do século XVIII, começa a haver indícios disso mesmo, não só na filosofia, mas também na literatura. Eu lembraria, como exemplo, que as histórias chamadas de encantar, não é? A Bela Adormecida, as Cinderelas, etc., etc., todas essas histórias que nós conhecemos e que, de certa maneira, também nos condicionam desde a meninice, ou condicionaram desde a meninice, e que depois, no nosso caso, na nossa geração, certamente, tivemos muito presentes por causa dos filmes do Walt Disney, que, pronto, foi por essa via, sobretudo, que depois tudo isto se tornou mais forte em nós. Todas essas histórias que nós conhecemos sob esse aspecto são histórias já transformadas, são histórias metamorfoseadas, de histórias mais antigas, de onde a imaginação foi erradicada,
ou grande parte desse imaginário foi erradicado, para se transformar em modelos de comportamentos. E isso é muito fácil de perceber se analisarmos essas histórias e se as reduzimos àquilo que é, digamos, a sua estrutura básica. Por exemplo, se tivermos em consideração as histórias, digamos, o maior número dessas histórias, temos sempre um caso de uma menina, que é a heroína da história, que é a protagonista da história, não é? Uma menina cujo pai enviuvou e que voltou a casar com outra mulher, que se transformou numa madrasta, que queria tirar a menina do caminho, constantemente, não é? E tentando todos os meios para consegui-lo, incluindo a possibilidade de assassiná-la, sob vários modos também, não é? E que, no final da história, consegue, efetivamente, os seus intentos, mas miraculosamente, não é? Como uma espécie de Deus ex machina, surge um príncipe encantado que salva a menina desse destino, porque a beija, porque lhe dá um beijo de amor e a salva. Bem, essa solução final é o que salva a história, porque tudo o resto está fora do sítio, não é? Está fora do sítio, porque a história, no verdadeiro sentido do termo, essa história no verdadeiro sentido do termo é a expressão, é uma expressão, diríamos, em termos absolutos, pré-histórica, originária do Neolítico, quando o calendário e quando todos os ritos estavam subordinados ao calendário da deusa, da grande deusa, que era simultaneamente menina, mãe e velha bruxa. Três faces visíveis, tal como a lua, também tem três faces visíveis, a quarta é invisível, a lua nova, que não se vê, mas pronto, essa visão do mundo é uma visão, portanto, muito mais recuada e que permite, inclusivamente, entender muitas coisas que se passam. Por exemplo, no caso português, e tradicionalmente, nós podemos, e se calhar vocês encontrarão ainda vestígios disso também no Brasil, levados pelos portugueses para o Brasil, mas é possível, inclusive, perceber porque é que em determinadas épocas do ano nós comemos o que comemos e como esses alimentos são preparados, são cozinhados. Os alimentos são cozinhados de forma diferente. Podem ser cozinhados cozidos, podem ser grelhados, podem ser fritos, etc, etc. Não é? Bem, a forma de cozinhar tem tudo a ver com a época do ano e com o sentido que o alimento assume na época do ano em função deste calendário. E dessas histórias que nós conhecemos sob a forma dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, digamos, nos apresentaram, já alteradas, já completamente destituídas de imaginário. Ou seja, porquê? Porque tal como a história do Capuchinho Vermelho. Não é? Capuchinho Vermelho. Quando a história do Capuchinho Vermelho, toda a gente conhece a história do Capuchinho Vermelho. Eu não preciso contar a história, mas quero lembrar só alguns detalhes para recordar. Então, o Capuchinho Vermelho é avisado pela avó que não deve passar pela floresta, porque na floresta existe o lobo mau que pode desviar do caminho, inclusive pode atentar contra a sua vida, etc, etc. Bem, no final da história, na versão que nós conhecemos, sobretudo, eu não estou a falar das versões pós-modernistas, também existem, não é? Estou a falar da história que nós conhecemos quando éramos crianças, não é? Quem é comido pelo lobo é a avó. Então, como é? História. Quem conhece a história toda, ou quem devia conhecer a história toda, aparentemente conhecia a história toda, que era a avó da menina ou a mãe da menina, é que foram vítimas do lobo. Portanto, está tudo fora do sítio, não é? Evidentemente que nós, recuando às origens da história, percebemos que a história é outra. Também foram os irmãos Grimm que a transformaram naquilo que passou a ser. Antes dos irmãos Grimm, a história tinha a ver com, pelo menos numa determinada fase, com a aprendizagem que as meninas, que as adolescentes do sexo feminino faziam antes de entrarem na corte francesa, onde certamente havia muitos lobos maus a tentar comer meninas, e as meninas eram evidentemente instruídas pelas suas mães e pelas suas avós nos cuidados que deviam ter para se precaverem contra os lobos maus que existiam na corte.
Pronto, portanto, como vocês percebem, a história que nos é contada está toda fora do sítio, porque quem é que nos é a avó? Então, a menina fica ilesa, não lhe acontece nada, ela que descobre a tramóia. Portanto, essas histórias, portanto, a perda do imaginário e do sentido do imaginário, da importância do imaginário, começa no século XVIII, de uma forma muito intensa, e começa desta maneira, reparem, exatamente pegando em objetos do imaginário. Não são só os brinquedos, são também as histórias. Portanto, tudo isto, evidentemente, tem como objetivo formatar, vamos chamar assim, formatar as atitudes e os comportamentos individuais e sociais e retirar-lhes aquela percentagem de espírito e de espontaneidade que, assim, evidentemente, são considerados desnecessários e desadequados. Isto é o nosso mundo é fruto disso tudo, desse projeto, um projeto de afastamento do ser humano daquilo que é a sua forma, não é a sua forma, é a sua forma. A forma é isto, é aquilo em que nós estamos inseridos. Mas cada um de nós, cada ser humano e cada sociedade, cada comunidade tem uma forma, podemos chamar de espírito se quiserem, tem uma forma, e essa forma, evidentemente, é aquilo que molda as atitudes, o caráter, as atitudes e, na realidade, que transforma em essencial aquilo que é essencial e em acessório aquilo que é acessório. Quando se perdeu essa noção da relatividade, dessa relatividade entre o essencial e o acessório, não é? Porque tudo se tornou mais ou menos a mesma coisa, não é? Tanto vale, não há diferença entre uma coisa e outra, pronto, começa a valer tudo e de todas as maneiras. E é isso em que nós, é exatamente neste ponto em que nós nos encontramos. Eu penso que é preciso dar uma enorme cambalhota para que o mundo volte outra vez, como eu escrevi uma vez, há muitos anos atrás, num poema de juventude, é preciso um terremoto para que o céu se torne azul outra vez. O Manuel Gandra, isso que nós acabamos discutindo aqui, que é a questão da crise da imaginação, eu te diria até que o grande primeiro crítico da imaginação é Spinoza, por excelência, né? Spinoza, ele ataca a imaginação de uma forma assim brutal e isso é muito curioso, como Spinoza, ele é considerado pela tradição iluminista posterior como um fundador, mas ele é um crítico tremendo, né? Tudo para ele tem que ser entendido à luz do que está escrito, né? E à luz da realidade e das coisas certas. Então, a gente sofre realmente, quer dizer, a crise do espírito é também a crise da imaginação. Né? Nós vivemos hoje num exílio completo, não é? A tradição do exílio, que é muito tratada também pela tradição judaica, ou pela tradição hebraica, esse exílio também é muito tido em consideração na tradição portuguesa. Basta consultarmos alguns autores fundamentais, começando pelo Camões, não é? O exílio é um elemento de reflexão muito importante e uma opção. Estamos exilados do espírito e temos de nos exilar da matéria para voltarmos ao espírito. É nessa perspectiva que a coisa se coloca na nossa tradição. E só com o exílio, a partir do mundo que está organizado, que está perfeitamente normalizado, só a partir desse exílio, dessa opção de um exílio, de uma saída desse mundo, é que é possível alcançar o outro. Não é possível ter dois mundos, não é viver em dois mundos ao mesmo tempo, com as vantagens dos dois mundos. Portanto, há que fazer essa opção. E a ideia do exílio é muito importante. Portanto, mesmo na história portuguesa, esse exílio existe. Nós estamos a viver esse período do exílio, também em termos nacionais. É um período que eu chamo do estar, é o exílio do ser, evidentemente, é o estar, mas esse estar não será, de acordo com a tradição portuguesa, definitivo. Esse estar é apenas um período transitório, porque, de acordo com a tradição portuguesa, depois do estar, surgirá o tal momento luminoso, radiante, auroral, portanto, a aurora
aurora, que está associado ao reingresso no espírito e, portanto, à saída do exílio, ao abandono do exílio, que é, na tradição portuguesa, a saudade. Isso é uma visão que decorre toda a nossa tradição. E eu lembro-me, para quem não esteja muito familiarizado com a palavra saudade, muitas vezes as pessoas confundem saudade com saudades. Saudades têm a ver com o estar, não tem a ver com o ser. Saudade tem a ver com o ser. Saudade é qualquer coisa que está no futuro, que faz parte, já está, da tal aproximação ao espírito, e não tem a ver com saudades. Eu tenho saudades da minha mãe que faleceu, tenho saudades do meu pai, que há uma coisa que eu perdi, mas a saudade nunca perdi, nunca tive, não sei o que é exatamente, mas quero ter, quero viver sob a influência dela e novamente sob essa visão auroral, não é? De uma nova luz que se aproxima. É nessa perspectiva que a cultura portuguesa, se não for abordada segundo estes paradigmas, ou este paradigma, não será entendida. E o interessante disto é que este paradigma está exposto num texto do século XII, logo dos inícios da nacionalidade, que é o célebre juramento de Ourique. Sim. Manuel, eu diria até que essa tradição portuguesa é tradição brasileira também, porque o Brasil, ele se vê também na sua identidade como algo que se realizará algum dia, né? Stefan Zweig, que foi um judeu que viveu aqui naquela época da Segunda Guerra Mundial, ele que cunhou a expressão que o Brasil era o país do futuro. Mas isso, na verdade, ele percebeu alguma coisa que vinha de Portugal e que os brasileiros tomaram para si. A ideia de que nós somos o país do futuro, ou seja, existe alguma coisa em nós, esse exílio no qual nós estamos, mas que em algum momento nós vamos recuperar isso e nos transformarmos em algo muito maior. E isso eu acho que é alguma coisa, quando se diz que Portugal, ele criou o Brasil, eu acho que o Brasil, ele tem coisas de Portugal que eu não sei se algum outro estado colonial produziu um país com tal sinergia, com tal convergência de objetivos como Portugal produziu o Brasil. Eu acho que isso nós somos, de certa forma, pelo menos na medida em que eu estudo a história do Brasil, eu vejo isso claramente, nós nos consideramos detentores de uma missão. É que os brasileiros são muito... Porque, olha só, o Brasil, ao contrário de Portugal, que Portugal teve a Guerra Civil, lá do Dom Miguel e Dom Pedro, teve a queda da monarquia, onde se cometeram muitas atrocidades e coisas do gênero. O Brasil é um país onde o rei, por exemplo, o rei de Portugal, embora muita gente tenha conspirado contra o rei de Portugal aqui no Brasil, nunca os brasileiros se ergueram contra o rei de Portugal. Né? Nunca os brasileiros se ergueram contra o seu próprio imperador, na verdade. Né? Nunca houve uma tentativa de acabar com o império aqui no Brasil. Então, os brasileiros eles têm um sentimento de prudência, de cautela e doçura, e lirismo e sentimentalismo, que me parece que herdamos, provavelmente sim, né? E realizamos algo que está no espírito da nossa língua, do nosso idioma, e eu acho que o Brasil procura ser digno dessa herança, né? A sua própria forma. Eu antes, para não evitar falar muito, eu gostaria de apresentar a você, o Manuel Gandra, o Rubens Turci. O Rubens Turci, ele é um sanscritólogo, doutor em Bhagavad Gita pela McMaster University, lá no Canadá, e um dos maiores sanscritólogos brasileiros, né? E eu acho que o Rubens, ele fica envergonhado, mas é verdade. Mas o Rubens é uma pessoa que também pode contribuir muito para essa nossa conversa. Então, bom dia, Rubens, tudo bem? Tem que desligar ligar o microfone. Bom dia, professor Edgar Leite, professor Manuel Gandra, professor Sócrates Olasco, nosso caríssimo Luiz Ribeiro, que organiza o evento, e todos os demais aqui presentes conosco nesse momento único, que é estar com
assim, uma pessoa muitíssimo especial, que eu só conhecia de nome, sei assim, nunca tive oportunidade de ler os seus trabalhos, mas tenho uma admiração só pela sua proximidade com Fernando Pessoa. E, por exemplo, eu já até quis comprar um livrinho que o senhor organizou com os escritos antigos, né, de Fernando Pessoa, mas é muito caro, uma coisa assim. Na Amazônia é quase R$ 500, uma coisa assim. E tem que ser, porque quando eu coleciono documentos antigos e de tanto valor, né, isso obviamente tem um preço. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui. Agora, preciso lembrar, assim, que eu fico um pouco envergonhado, é porque, de fato, eu não sei sânscrito como um linguista. O pouquinho de sânscrito que eu conheço é instrumental para os estudos que eu desenvolvi. E aí sim, a matéria que me interessa muito, que é o período épico da Índia, né? E eu trabalho ali as questões em torno do Mahabharata e da Bhagavad Gita, nas questões relacionadas com a verdade, com o ser, e aí dialoga muito mesmo com a minha própria brasilidade e com essa, com a minha paternidade, com a nossa paternidade ou maternidade, que é com o Portugal, e essa maravilha que o senhor bem lembrou, que é a possibilidade do ser e estar, né? Quando eu estudei com meus colegas de língua inglesa, até para discutir esses textos da Índia, eu sentia que eu acessava algumas regiões que para eles eram inacessíveis, porque a língua ela faz esse recorte da nossa visão de mundo, então a gente já é orientado por um certo olhar. E eu acho, sim, que o olhar português é um olhar privilegiadíssimo, né? Então, o que eu queria comentar, na verdade, são 3 exemplos, 3 pontos, que eles passaram pelas contribuições, tanto do Edgar como do professor Sócrates Nolasco, e pela sua fala, né? E eles envolvem Fernando Pessoa, Camões e essa de Queiroz. Eu acho que isso tem tudo a ver com o Brasil também, né? E com essa ideia portuguesa da nova ordem mundial, do mundo novo, com essa ideia de se resgatar os valores do espírito, que começou em Portugal. E eu lembro essa fala do Edgar, que o Brasil tem uma coisa especial, porque o português brasileiro parece que ele foi adocicado pela nossa mestiçagem. Então, existe um componente aí que torna a gente com um olhar, assim, um pouco diferente, ligado ao místico também, em função da própria mestiçagem com os nativos aqui do Brasil e com os afrodescendentes, né? Então, a questão do ser e estar lá no sânscrito, ela é importantíssima, porque fala de 2 termos, que às vezes a gente usa como sinônimo aqui, e que lá não são, que é alma e espírito, ou jiva e atma, né? Então, essa questão do exílio do ser, que é estar nesse transitório, é quando o olhar da alma, essa alma que é ignorante, que cresce, que se desenvolve, ela vai transitando nas suas distintas identidades, né, nessa contradição do ser, que é ser igual e diferente de si mesmo o tempo todo. Então, a alma faz esse trânsito. Mas por quê? Porque esse sopro divino que é nosso, né, o sopro do alento de Deus, que nos faz a imagem e semelhança de Deus, esse não muda, que é o que as pessoas chamam do Espírito, ou o Espírito Santo, né? Então, é a partir daí que eu trabalho com a epistemologia na Bhagavad Gita e do Mahabharata e procuro fazer algumas brincadeiras, sei lá, com o Hegel, próprio
Spinoza, não tenha dúvida, né? E outros filósofos, e chegando até aos brasileiros aqui da nossa tradição, né? Que da própria filosofia brasileira, que foi se constituindo mais recentemente, com Farias Brito, pessoas assim. Mas essa ideia de que o espírito vai voltar a prevalecer e que o espírito condiciona o modo de vida da comunidade, bom, isso é a essência do Mahabharata. Quando se diz a própria palavra avatar, como foi cunhada lá no texto, não é? Krishna disse que voltou para isso. Essa era a missão dele, isso é o que ele introduz no texto, né? Mas agora eu queria entrar de fato nos 3 exemplos, porque eles são um pouco problemáticos, na verdade, e passa por essa fala, esse anseio de Portugal e do Brasil, da gente condicionar o espírito, mas a gente viver derrapando nessa área, né? A gente vive patinando nessa área. E onde é que a gente patina? Porque uma coisa é a gente se propor no discurso teórico, outra coisa é a gente incorporar esses valores na praxis, no cotidiano, na dialética do concreto, né? Para que a nossa ação, de fato, faça com que a gente convirja para esses valores. Então, quem dá esse exemplo é o Fernando Pessoa, eu não tenho a menor dúvida, né? Que, sei lá, tem tantos lugares, eu não me lembro tanto, porque eu não sou especialista. Mas do guardador de rebanho, né? A grande questão dele é qual dos seus guarda o rebanho? E quando nasce o Alberto Caeiro, né? Ele revela isso numa carta lá para o Adolfo Casais, né? Aparecer em mim o meu mestre. Meu Deus, isso é absolutamente herético, absolutamente profano, num certo sentido mais conservador, no próprio entendimento da nossa lusitania, se fosse pensar assim, lá nos anos 1500. Então é com o Fernando Pessoa também que essas coisas ganham possibilidade. E o interessante é que a linguagem de Fernando Pessoa é a linguagem que aproxima da Índia, aproxima do Oriente, né? O entendimento que Deus tem da divindade é esse entendimento que se afasta um pouco, num certo sentido, daquilo que o português esperaria de Fernando Pessoa, né? O que é que o português esperaria? Esperaria aquilo que os Lusíadas apresentam, né? Narra a aventura dos argonautas para as Índias também, né? Só que nesse caso, lá nos Lusíadas, quando Camões trata disso, que ele vai por mares nunca dantes navegados, liderados por Vasco da Gama, mesclando elementos de história, religião, mitologia, na verdade, o que Camões quer, e por isso que isso agrada tanto à igreja, e Camões é colocado no centro desse edifício, em torno de toda a literatura portuguesa, é porque Camões se serve da mitologia e do politeísmo indiano unicamente com o intuito de manter as verdades da Santa Sé, ou seja, da fé católica, absolutamente católica da época, né? Então, os Lusíadas, eles são esse instrumento de defesa da fé cristã. Num certo sentido, tem aí uma força e uma beleza, porque a gente precisa proteger o núcleo duro da nossa própria doutrina, do nosso próprio modo de ser. Também, se eu for me engessar aí, eu me perco no estar e me distancio de Fernando Pessoa. E onde é que isso vai ficar claro? Fica claro, o professor Nolasco lembrou muito bem essa de Queiroz no Crime do Padre Amaro, né? Que, na verdade, é uma denúncia contra essa arrogância e essa pretensão de a gente querer determinar
o espírito na matéria, sem a gente ter a menor ideia do que isso seja. A gente é ignorante. Eu professo isso como crença, sem nenhuma vivência, que é o que o Fernando Pessoa traz. Ele traz a vida nas suas palavras, né? Então, eu entendo um pouco, assim, que o passado do português tenha essa glória e traga essa possibilidade, mas a gente precisa refletir que muitas vezes a gente incorpora, depois que foi vencido, depois que se é voto vencido, você incorpora o argumento daquele que te derrotou, né? E acha que isso é seu. É como se fosse, sei lá, vamos dizer assim, hoje em dia eu escuto isso, né? Mas Galileu também é fruto do nosso próprio cristianismo. Não, eu preciso lembrar que ele estava negando uma certa realidade para fundar uma outra coisa. Então, nesse sentido, ele é fruto. E nesse sentido aí das Índias, dos próprios argonautas portugueses, tinha que ser entendido de uma outra forma. Tinha que ser entendido como aquela aventura antropológica de ir ao outro de si mesmo para encontrar a si próprio. Então, quando eu falo na história do espírito, nessa possibilidade, eu concordo com toda essa trajetória, a maravilha que é a tradição portuguesa, a qual eu me filio. Concordo que o espírito eles têm que estar presente nessa ideia de construção de uma nação. Agora, arrisco dizer que, até aqui, eu não vi nas nossas classes dominantes, nem no seio das nossas instituições acadêmicas, nada que me autorize a dizer que nós estamos próximos de alcançar esse objetivo. Não sei se eu me estendi muito, eu peço desculpas, porque falando na frente de uma autoridade como o professor Gandra, eu ouso ser um pouquinho assim descuidado, exatamente como uma provocação, no melhor sentido latino de provocar, né? Para poder ouvir dele as admoestações que eu vou tomar como uma pessoa menor, para poder, inclusive, me reorientar, vou tomar de bom coração. Porque a minha fala procurou sair do coração, porque quando se estabelece, para sair fora dos sermões do Padre Vieira e estabelecer a fase dialógica e dialética, é onde eu também procuro entender isso, e é por isso que eu gosto desse encontro com a Índia, de estabelecer esses diálogos. E esse trabalho que eu estudei, que é a própria Gita, é isso, é um diálogo, e não uma fala de um lado único, que eu falo e você aprende, né? Que é a fala de quem converte, de quem domina, de quem subjuga. E esse é o aprendizado, acho que, dos tempos que nós estamos vivendo. Não sei se o professor concorda, e eu me desculpo se foi um pouco exagerado. Às vezes eu sou um pouco assim, Edgar me conhece, mas meu coração não tem nenhuma intenção de cruzar as fronteiras, porque eu faço parte do mesmo exército que está querendo encontrar esse caminho, porque também estou perdido e vejo que todos nós estamos num certo sentido. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado também. Não, o nosso problema, todos nós, de uma forma diferente, mas comum, é que somos humanos, demasiado humanos. E, portanto, evidentemente que estamos condicionados por essa circunstância, que é uma circunstância que nos limita e que muitas vezes nos desvia do fundamental, não é? Mas realmente aquilo que disse em muitos aspectos não totalmente, eu já explicarei, já darei algum sinal disso, relativamente à tradição portuguesa. Realmente há uma ideia de que
Portugal é um país muito católico. Portugal nunca foi um país católico. Portugal sempre foi um país, ou melhor dito, uma nação. O país pode ser católico, a nação não foi. Portanto, foi uma nação cristã, sem dúvida, sempre, sobretudo a partir ainda antes da formação da nacionalidade. Só que não podemos reduzir o cristianismo ao catolicismo. Há outras formas de cristianismo que, em determinados outros momentos, foram mais, vamos dizer assim, entre aspas, fortes no nosso espaço territorial, mais fortes que o catolicismo. O catolicismo entra, sobretudo a partir do século XII, em força e, lá está, subjuga aquilo que o cristianismo, ou as formas de cristianismo que existiam anteriormente. Isso é digamos, uma constante da cultura portuguesa e, portanto, a ideia de que Portugal e a cultura portuguesa têm um fundo católico, ponto, é uma ideia ousada, demasiado ousada e que não corresponde à realidade dos factos. Reparem, Portugal surge de uma teofania. Não interessa se Jesus apareceu ao Afonso Henriques ou não apareceu ao Afonso Henriques. A partir do momento, é como a Nossa Senhora de Fátima, não interessa se apareceu ou deixou de aparecer. A partir do momento em que se transforma num dado de cultura, num facto de cultura, é indiscutível. E, portanto, Afonso Henriques tornou-se rei porque Jesus lhe apareceu. Portanto, não foi o Papa que criou Portugal. O Papa apenas, muitos anos depois, Jesus apareceu, ou terá aparecido ao Afonso Henriques em 1139, e o papado só, 40 anos depois, praticamente, é que retificou a existência de Portugal. Portanto, isto para não ir a outros detalhes, mas, portanto, não foi o Vaticano, não foi a Santa Sé que ratificou, como era hábito na época, ratificou a existência do Estado português. Foi o próprio Deus que o fez. Ora, isto é completamente diferente, não é? Daquilo que se pensa habitualmente. Por outro lado, o nosso percurso, o nosso caminhar ao longo da história demonstra que nós sempre tivemos, sobretudo até ao século XVI, até ao rei Dom João III, sempre tivemos bastantes fricções com a Santa Sé. Inclusivamente, no auge da teocracia papal, no século XIV, o rei de Portugal, na época, o famoso Dom Pedro I, o Pedro da Inês, não é? O Dom Pedro I, o justiceiro, manda publicar uma lei, que é a lei do Beneplácito Régio, que afrontava a teocracia papal de uma forma plena. Nenhum ditame da Igreja entra em, portanto, pode tornar-se efetivo no meu reino sem antes o meu prévio consentimento. Ora, isto é a derrocada completa da teocracia papal, no século XIV, ok? Pronto. Depois, podemos ir um pouco mais fundo neste processo, a um outro plano, que é um plano, digamos, semi-aparente. Quem ajuda à criação do Estado português é uma ordem militar religiosa, é a Ordem dos Templários. E quando a Ordem dos Templários é suspensa em termos universais pela Igreja, ela ressurge aqui em Portugal com todas as prerrogativas, por intermédio da Ordem de Cristo, que é quem leva a cabo todo o processo da expansão marítima, que não era uma tarefa do Estado, nem da coroa, era uma tarefa da Ordem de Cristo. Ela só se funde com a tarefa da coroa no reinado de Dom Manuel I, quando o rei se transforma no grão-mestre da Ordem. Até lá, o grão-mestre era distinto do rei. Okay? Bem, e mesmo no tempo de Dom Manuel, essa junção não altera em nada o sentido da cultura portuguesa e, sobretudo, do plano português de expansão. Que, francamente, eu já escrevi também sobre isso e já falei sobre isso, francamente não tem a ver com a chegada à Índia coisa nenhuma. Numa primeira fase,
e antes do Dom João II, o Dom João II é que força a ida à Índia. O Dom João II é o primeiro rei moderno, é a primeira representação do estar na história portuguesa, que até lá o ser tinha prevalecido. E o estar começa a entrar exatamente com Dom João II. É o príncipe perfeito. É curioso este título, não é? O príncipe perfeito. Bem, ora, é o príncipe deste mundo, em suma. E isto é uma nomenclatura bíblica que permite-nos perceber isto também, não é? É Dom João II que força a ida ao Oriente, à Índia. Porque antes disso, e com o infante Dom Henrique, por exemplo, o que está em projeto é a reconquista de Jerusalém. Aliás, o grande plano, a grande missão da Ordem dos Templários. E ele trabalha para esse efeito. Tudo nas suas atitudes, nos seus atos, demonstra que era isso que ele pretendia fazer. Não se concretizou por razões técnicas, meramente técnicas e logísticas. Mas era esse o plano, reconquistar Jerusalém. Portanto, não era chegar à Índia. A Índia, eventualmente, podia ser um resultado, uma consequência do processo, mas não era o objetivo central. Bem, portanto, e curiosamente, a Ordem de Cristo é criada em 1319 e logo num dos documentos fundacionais da Ordem de Cristo, o grão-mestre da Ordem de Cristo, um frei chamado Dom Gil Martins, afirma no corpo do texto da regra da Ordem que se pensam que só nos preocupamos com o espírito, desenganem-se. Porque sem materialidade devidamente consolidada, não há espírito. Está na regra da Ordem de Cristo. Ipsis verbis. Ok? Bem. Ora, a Ordem de Cristo, enquanto representação dos templários, pelo menos no período inicial, com todas as prerrogativas dos templários, aliás, as prerrogativas continuam a ser readquiridas quando não foram imediatamente transpostas para a Ordem de Cristo, continuam a ser readquiridas sucessivamente e digamos que o limite dessa reaquisição das prerrogativas pela Ordem de Cristo, as prerrogativas templárias pela Ordem de Cristo, se faz durante a administração do infante Dom Henrique. É ele que consegue realmente todas as demais prerrogativas dos templários para a Ordem de Cristo. Mas a Ordem de Cristo, evidentemente, também tem os seus detratores e inimigos, como a Ordem do Templo tinha tido. Quem é o primeiro grande detrator da Ordem de Cristo? Ora, justamente, o rei Dom João II. O que é que o rei Dom João II faz? Tenta tomar posse administrativa do projeto da Ordem de Cristo. Não consegue, porque o grão-mestre se opõe. O que é que o Dom João II faz? Assassina o grão-mestre, pessoalmente. Apunhala-o. Chama-o a uma entrevista. Quando o homem chega à praia e desembarca na praia, apunhala-o na praia. Bem, é o primeiro grande ataque à Ordem de Cristo. Mas há um segundo, que é muito mais grave que este. Porque a Ordem de Cristo manteve-se incólume internamente. O núcleo interno, o núcleo duro da Ordem manteve-se, não foi destruído. Abdicou do projeto da expansão, foi o Dom João II quem o cooptou, portanto o tornou seu, e é por isso que ele força a ida até a Índia, mas quem realiza a maior parte das tarefas são cavaleiros da Ordem de Cristo, porque eles é que tinham o know-how para lá chegar, para desempenhar essas funções. Mas o segundo ataque, e muito mais importante, dá-se, portanto, este primeiro ataque dá-se no ano de 1484, com a morte do grão-mestre Dom Diogo, e depois o segundo ataque dá-se no reinado de Dom João III, portanto, no reinado do filho de Dom Manuel I, em 1529, quando o rei encomenda a um frade espanhol, Frei António de Lisboa, um frade jerónimo de origem espanhola, a reforma da Ordem de Cristo, para que a Ordem de Cristo perdesse de vista todas as prerrogativas templárias e deixasse de ser templária. Ele consegue, numa primeira fase, os objetivos. Destrói a Ordem de Cristo a partir de dentro. E, portanto, neste caso, o núcleo duro da Ordem teve que se exilar. Teve que sair do espaço onde estava,
confinado onde estava e passar para, digamos, para a clandestinidade, tornar-se clandestino. Ora, mas manteve-se ativo. E essa atividade é expressa através de textos, muitos deles de caráter aparentemente apenas literário. São textos de cavalaria espiritual, ou assim denominados, ou alguns textos também crismados pelo estado de literatura como textos bucólicos, as novelas pastoris, etc., que denotam que toda essa gente que saiu, foi forçada a sair da Ordem de Cristo, continua ativa e a propor um processo de transmutação individual, como a Ordem de Cristo propunha. Um processo de abordagem do ser, da identidade máxima individual e da sua transformação no motivo central de todo o processo, de todos os membros da Ordem, expulsos da Ordem. Portanto, isso tornou-se evidente por via desses textos. Antes não era evidente, não havia necessidade de ser evidente, funcionava dentro da Ordem. Ora, todos esses textos a que eu me estou a referir são algumas dezenas, são textos que chegam ao final do século XVIII. Ao final do século XVIII. E todos esses textos começam sempre por chamar a atenção para a necessidade dos indivíduos que assumem esse trabalho terem muito cuidado com o monstro fero. Quem é o monstro fero? É a Igreja e a Inquisição. O próprio Camões teve problemas com a Inquisição. Os Lusíadas foram censurados pela Igreja. Nós não sabemos como eram os Lusíadas originais. O que nós conhecemos dos Lusíadas são os Lusíadas censurados. E houve censura. Sabemos que houve censura. Ok? Portanto, a nossa tradição, a tradição lusa, tanto do lado de cá do Atlântico como do lado de lá do Atlântico, é uma tradição que tem uma matriz cristã, mas atenção, provavelmente não podemos chamar de católica, no sentido do termo. Demonstração disto, mais uma. O culto do Império do Divino Espírito Santo, tão forte ainda no Brasil, é exclusivamente nacional, português, ou de quem fala português. Não existe culto do Divino Espírito Santo sob a forma de império em qualquer outra parte do mundo, ou em qualquer outra parte do universo católico. O que é que o culto do Espírito Santo anuncia? O fim do catolicismo. Por isso foi perseguido e continua a ser perseguido. Portanto, temos que ter temos que nos centrar exatamente nestas questões essenciais do ser e não ficarmos a fazer a análise a partir do estar, porque a análise a partir do estar, evidentemente, nos vai desfocar o nosso objeto, não é? Vai nos transformar o nosso objeto noutra coisa, dependendo daquilo que ele é, efetivamente. E, portanto, evidentemente que eu não estou a pôr em causa que não haja, digamos que, representantes do estar que não valham. Claro que há imensa gente que se centra aí, que tem valor digamos, faz. E foi importante ao longo da história lusa. Mas temos que os colocar no seu ponto de foco. Exato. Porque se não os colocamos no ponto de foco, nós estamos a perder de vista o essencial. Estamos a mudar de plano. Por exemplo, o Écio Queiroz, que era um crítico acérrimo da Igreja, como se sabe, não é? Um crítico acérrimo, aliás, até da política da época, da sua época, num dos seus textos, anuncia, não sei se vocês têm a noção disso, mas anuncia que o Brasil há de tornar-se um novo império. Então, em que é que ficamos? Ele está em que plano? Situa-se em que plano? Está a olhar para o futuro a partir de que, com os óculos, com as lentes de que cor? Não é? Porque todos nós, a nossa subjetividade pode ser lida dessa maneira, não é? São a cor das lentes. Quando nós olhamos para o mundo, evidentemente, torna o mundo vermelho, azul, amarelo. Portanto, é isso que é a subjetividade, em suma. Porque o mundo é o mesmo. O mundo é o mesmo para todos. Da forma como nós o vemos é que é diferente. Por causa exatamente desse desfoque ou das contingências do nosso olhar.
Aliás, eu costumo dizer aos meus alunos de uma forma também irónica, não é, que desde o sexto dia da criação está tudo feito. Ó professor, então, mas não há novidade, não podemos fazer nada, nós não temos nenhum papel a desempenhar. Têm. O vosso papel é descobrir o significado do que foi feito. E começa, professor, mas então, e as descobertas que todos os dias se fazem? Pois é, fazem-se todos os dias porque andávamos distraídos. Já lá estava tudo quando era preciso descobrir, só que nunca ninguém tinha olhado para as coisas da mesma maneira como o descobridor olhou. E, portanto, ao olhar de outra maneira, ele conseguiu ver coisas que nunca antes ninguém tinha visto. Mas já lá estavam. Ou acham que a face oculta da Lua não existe? Ou que a estrela de Sírios não está lá? Okay? Portanto, a realidade é, evidentemente, muito mais vasta do que a gente consegue apreender e compreender. Mas temos que ter em consideração que essa realidade mais vasta é uma expressão da totalidade, é uma expressão da realidade absoluta e é uma expressão do espírito que nós apenas abordamos de um ponto de vista material e físico. Todas essas realidades têm, efetivamente, uma segunda existência, que é a existência que está, portanto, que é perene e que está a montante da nossa consciência da existência do objeto em causa. Não é? Está lá mesmo. A partir do momento em que nós temos consciência dele, ele passa a ter duas existências. Antes só tinha uma. Antes era meramente objetivo. Passou a ser subjetivo quando nós tomamos consciência dele. Mas continua lá. Independentemente da nossa subjetividade. E, portanto, nessa perspectiva, com a história passa a mesma coisa. A história é objetiva. Somos nós a olhar para ela que a tornamos subjetiva e que a tornamos, digamos, que a conduzimos num sentido ou noutro sentido. Se nós tivermos, no entanto, em vista, creio, estes pressupostos, talvez tenhamos mais facilidade em não desfocar o assunto. É o meu pensamento acerca desta questão. Efetivamente, isso é muito complicado, porque definir espírito, a gente sabe que... Não é? Mas, aliás, não há definição para espírito, é também uma questão subjetiva. É uma questão completamente subjetiva. E cada um, efetivamente, terá uma experiência pessoal que o conduzirá a esse saber de experiência feito, não é? Como dizia o Camões, do que será o espírito. Porque o espírito não é qualquer coisa que possamos mentalmente definir. Tem que ser vivenciado. Sem a vivenciação do espírito não há possibilidade de saber o que é. Não é? A mente é, como diriam, e sabem isso perfeitamente, não é? Como dizem os orientais, é assassina do real. A nossa tradição filosófica transformou uma coisa que não era mente, que era o nous dos gregos, em mens, não é? Quando traduziu para o latim. E a mens latina não é a mesma coisa que nós hoje, não conhecido porque nós hoje chamamos mente. Foi alterado por Santo Agostinho, por São Tomás de Aquino, por muitos autores, muitos filósofos, para se transformar naquilo que hoje nós chamamos mente. Fazendo a distinção entre intelecto e mente. Pronto. Mas não vamos entrar em detalhes, que isso torna tudo mais complicado neste momento. Mas, portanto, aquilo que nós hoje entendemos por mente, não é? É um processo que está associado supostamente ao cérebro e aos processos neurológicos. Também aí estamos um pouco, porventura, um pouco desfocados. As nossas componentes neurológicas são como que o chip do nosso telemóvel. Podemos ter o telemóvel carregado na potência máxima. Se tirarmos o chip, recebemos chamadas? Não. Fazemos chamadas? Não. Mas reparem, se fazemos chamadas e para recebermos chamadas, tem que haver algo fora do telemóvel, que é o satélite. Continua a existir com chip ou sem chip. Sem podermos ou não podemos falar. É? Portanto, penso que temos que ter sempre uma máxima cautela, evidentemente, sem fazer o discurso dominante de impor pensamento de qualquer maneira. Não é isso que está em causa, mas pelo menos refletir sobre estas realidades para percebermos que elas são condicionantes da nossa visão do mundo.
Sem termos essa noção, nós estamos a partir para uma interpretação do mundo que já está viciado, ou pode estar viciado. Porque nos situamos num determinado ponto do universo e não temos em consideração os outros. Eu, por exemplo, quando falo da cultura portuguesa, eu tenho sempre presentes 3 momentos básicos que estão definidos desde o início no texto do Juramento de Ourique. Está lá tudo definido, inclusive os ciclos. Quais são os ciclos? São ciclos 17. 17 anos, 17 reis, 17. Ok? Mas o modelo de Ourique refere-se a 3 momentos. O momento do ser, o momento do estar, que é o interregno, e depois o momento de glória, de nova glória, que é saudade. É aquilo que expectamos ardentemente, sem saber bem o que é, porque nunca tivemos a experiência do que seja. E, portanto, é nessa perspectiva que eu penso que teremos que olhar para a cultura portuguesa em bloco. Portanto, e temos sempre a consciência de que a nossa matriz é cristã, mas não obrigatoriamente ou exclusivamente católica. Porque há outras componentes. Vamos lá ver. Quando se fala de cristianismo é que nós estamos a falar? De que tipo? Qual é a linha cristã de que estamos a referir-nos, não é? Isto que hoje é perfeitamente viável já era assim no início do cristianismo. Quantas escolas diferentes de cristianismo existiram a partir do momento em que Jesus apareceu? Cada discípula transformou-se numa escola. E outros discípulos, inclusive houve indivíduos que não conheceram pessoalmente Jesus, que criaram coisas anormais, não é? O São Paulo não conheceu nunca Jesus pessoalmente. E, no entanto, foi responsável pela criação de uma das escolas dominantes. Desculpa, Edgar, desculpa, eu agora estou... Não, eu acho maravilhoso. O Manuel, professor Manuel, desculpe. É que aqui no Brasil é tudo assim, ô Manuel, ô Rubens, eu sei que em Portugal é tudo muito formal e tal, né? E a gente, eu acho maravilhoso. E você sabe que eu estava em Portugal, eu fiquei muito impressionado naquela época do número 17, porque você me mostrou lá em Mafra os 17 candelabros, as 17 velas, não foi isso? Sim, estão lá. O Mafra está construído sobre eu, por dedo do número 17, eu me lembro que naquela época da eleição presidencial no Brasil, 17 pessoas foram lá no Rio Jordão e fizeram uma imersão no Rio Jordão com o número 17. Então, essas coisas, elas têm um significado que ninguém se dedica a... Se você não olha o mundo por esse olhar do espírito, você não consegue ver as coisas acontecendo e perceber que existe algo que está ocorrendo que é invisível. É invisível, né? Se você não tivesse me explicando... Então, quando você me diz, olha, o número 17 é fundamental no messianismo português, aí, claro, eu olho a eleição presidencial no Brasil de outra forma. Eu vejo que ali estão presentes outros fatores que não são apenas os fatores visíveis. Existem fatores invisíveis, né? E que atuam também, e que explicam. E se você não considera isso, é muito difícil você considerar a realidade, né? E aí eu não estou fazendo aqui nenhum proselitismo político, eu só estou falando que existe isso. O que isso significa é uma questão de você investigar com métodos que não são, como você falou muito bem, métodos de universal reconhecimento, são coisas muito individuais e tem muito a ver com a nossa experiência. Mas, eu gostaria de dizer que a nossa live de hoje foi notável, como só podia ser, com a tua presença, com a tua inteligência. Eu acho que os livros do Manuel Ganda podem ser caros, mas tem muita coisa disponível na internet que a gente pode acessar e são caros atualmente, né? Porque a nossa moeda está muito desvalorizada.
Mas, de qualquer forma, Gandra é um dos grandes intelectuais portugueses, eu não tenho a menor dúvida. Ele vai além do que está estabelecido, com muita coragem, com muito valor individual e espiritual. Então, Gandra, para nós foi uma grande honra receber você. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença do Sócrates Nolasco, que está sendo um parceiro constante nessas lives, do Rubens Turci, que também é um parceiro nessas lives, e eu espero tê-lo novamente aqui. Todo esse material está sendo gravado e vai ser colocado na nossa página do YouTube para poder ter uma repercussão, geralmente em 2 partes, porque nós já devemos estar marchando para 2 horas de live. Então, Gandra, eu agradeço muito a você, em nosso nome aqui, e gostaria que você dissesse aí alguma coisa para nós, as últimas aí palavras na nossa live de hoje. Bem, eu fico muito grato pela oportunidade que me deram de poder falar sobre estes assuntos que me ocupam, não é? Há muito tempo, há muitos anos, eu já começo a ter unidade provecta e, portanto, comecei a trabalhar nestas matérias quando tinha 16 anos, portanto já há mais de 60. O que não é nada, não significa coisa nenhuma, não é isso que traz vantagens ou desvantagens ao trabalho realizado, é apenas uma constatação de facto, portanto, porque efetivamente, desde muito jovem eu senti e senti isso numa aula de História, com um professor famoso em Portugal, que ainda por cima o problema era mais grave porque era amigo da minha família, não é? E eu não concordei com o professor de História. E colocava a questão exatamente do espírito. Então, onde é que está? Onde é que está essa outra componente? É tudo tão reduzido ao material e ao social, não é? Que onde é que está a outra componente? A componente individual e a componente espiritual do mundo. E isso obrigou-me, até melhor dito, a começar a procurar respostas para essa questão, visto que o professor não as deu, nem estava afim de nas dar. Aliás, deu um pé de vento em minha casa terrível, porque os meus pais acharam que eu tinha desrespeitado o professor, etc. etc. Mas, pronto, e foi a partir daí que eu comecei a olhar para o mundo de outra maneira. Além de que, em determinado momento, constatei que a informação que eu tinha, ou a informação que eu podia aceder, era toda estrangeirada, ou seja, era tudo a partir de fora para dentro. E a interrogação que surgiu a seguir foi: será que nós não temos nada no nosso contexto cultural que nos permita também caminhar no sentido de obtermos respostas? E foi isso que fez com que começasse a procurar e a perspectivar na história portuguesa e na cultura portuguesa essas outras vertentes. Mas pronto, é apenas uma justificação assim muito ténue. Porquê? Porque o pensamento que eu exponho aqui em Portugal, como devem entender, não é propriamente partilhado por muita gente. É partilhado, aliás, por meia dúzia de pessoas muito próximas de mim, muito amigas, mas não é partilhado por uma forma lata. Eu também não estou preocupado com isso, é um assunto que não me preocupa. Seja como for, as análises que temos que fazer e, sobretudo, a nossa prospectiva em termos de futuro, em termos da saudade, em termos do Quinto Império, em termos da retoma do espírito como guia, evidentemente que nos tem que guiar também, ou temos que realizar isso de uma forma cautelosa, para não cairmos em logros, para não cairmos em paralaxas, para não cairmos em erros, daqueles erros, digamos, de palma toada, como se costuma dizer em português corrente. Palma toada é de reguada, levar umas reguadas, não é? Ser disciplinado pelo professor. E, portanto, não sei se usam o termo no Brasil, este termo no Brasil. Mas, portanto, nessa perspectiva, penso que a cultura portuguesa analisada, e inclusive o Brasil, porque o Brasil também
como aliás todos os antigos territórios, alguma vez sob a administração portuguesa, a partir do momento em que se tornaram independentes, também ficaram sujeitos ao mesmo ritmo de 17. Portanto, os 17 são comuns a todos. Quer queiram, quer não. Não é uma questão em que a nossa vontade possa entrar. Digamos, automático isto. Tal como, por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte herdaram um número inglês. O Canadá herdou o número francês e por aí fora, porque cada uma das nações tem, digamos, um número essencial sob cuja batuta tudo se passa. Portanto, a vontade humana, na realidade, fica completamente posta em causa se nós tivermos em consideração isto e se analisarmos a história dessas nações sob outra perspectiva, sob a perspectiva espiritual. E, portanto, no caso do Brasil, a última eleição do presidente do Brasil nem sequer foi a primeira vez, nem sequer foi a segunda vez, terá sido uma quarta, quinta, sexta, 10ª vez que ocorreu na história do Brasil o número 17, embora isso possa não ser evidente para muita gente. Mas a própria cidade de Brasília foi construída tendo em vista esse modelo. E, curiosamente, foi o cardeal patriarca de Lisboa que foi benzer e inaugurar em 1960 Brasília, exatamente tendo em consideração essa passagem, essa transmissão do testemunho para aquilo que tradicionalmente em Portugal se chama, o Brasil em Portugal é conhecido como, nesta perspectiva espiritual, como o Portugal Novo. O quê? Portugal Novo. Quem crismou isso foi um homem muito amigo do Brasil, um poeta fantástico, amigo do Fernando Pessoa, muito amigo do Brasil, chamado Afonso Lopes Vieira. Portugal Novo. Portanto, nós estamos, além de estarmos todos universalmente no mesmo barco, não é? Há uns que estão em sítios diferentes do barco, vão em locais diferentes do barco e com missões específicas na navegação. E, portanto, é isso que acontece. Temos que prestar atenção a qual é o nosso papel na navegação. O que é que nos cabe? São as velas, não é? Ou é o leme? É a manutenção do barco? Qual é o nosso papel? Nós, enquanto rebentos da mesma árvore, não é? da árvore lusíada, evidentemente temos uma missão comum. Aquela que for a nossa será a vossa, aquela que for a vossa será a dos angolanos, aquela que for a dos angolanos será a dos moçambicanos e por aí fora. Portanto, é nesta perspectiva que convém, ou pelo menos é útil que façamos um exercício constantemente, porque vamos ser surpreendidos. Garanto-vos que se começarem a fazer esse exercício, se ainda não o fazem, mas começarem a fazer esse exercício, vão começar a ser surpreendidos. Isso é uma surpresa contínua. Sem dúvida. Muito obrigado novamente. Muito obrigado. Obrigado. Então, quer finalizar, Edgar? Bom, então é isso. Agradecemos a todos, mais uma vez ao professor Manuel Gandra, ao professor Sócrates, ao professor Rubens, a todos os presentes aqui. Obrigado a todos.